Jesus veio à Terra, né? Trouxe alguns ensinamentos que eram necessários para que a humanidade finalmente se desenvolvesse e obtivesse a salvação, tá? Jesus viveu uma vida aí durante os 33 anos, né? E iniciou a sua peregrinação, né? E deu todos os ensinamentos necessários. Só que ele naturalmente se manifestou entre os 30 e os 33 anos e deixou os ensinamentos, mas sobre esse curto espaço de tempo não deu para dizer tudo o que poderia ter dito, que teria trazido do Criador para a informação dos seres humanos. Um dos motivos é que ele também foi muito impedido pela estrutura, né, religiosa daquele tempo. Eles estavam assim, descontentes porque ele estava se sobressaindo muito. Então, culminou com todos esses ataques que depois culminaram com a sua crucificação. Ele naturalmente falou, deu todas as informações possíveis nesses 3 anos em que ele esteve atuando. Muita coisa ficou, porque poderia ele ter dado outras mais informações, né, a respeito de toda essa estrutura, essa coisa da criação, mas ele, infelizmente, foi interrompido e nós ficamos aí sem muitas informações. Depois que ele faleceu, então, começaram as especulações a respeito, né? E fundamentado aqui nas decisões do Império Romano, né? Que já depois do ano 300, mais ou menos, colocou o cristianismo como sede principal em Roma, né? Aí eles começaram as pessoas se interessarem pelo cristianismo e começaram então buscar coisas de Jesus, a fim de que tivessem aí uma relíquia, né, de uma lembrança, assim, porque aquele tempo já o cristianismo estava muito forte lá no Império Romano, né, e se espalhou também por muitas partes do mundo conhecido naquele tempo, né? E então começaram a procurar coisas assim. Então eles intentaram de fazer assim buscas para procurarem relíquias de Jesus. E dentre elas, então, eles estruturaram as chamadas cruzadas. Naquele tempo, e houveram várias cruzadas, né? E dentre essas, a maioria delas, eles tinham um cunho mais ou menos militar. Eles tinham, assim, objetivo de conquista de locais, né? E também na busca de relíquias que eles chamavam a busca do Santo Graal, que eles entenderam ali. O Santo Graal já é uma lenda antiga, né? E eles associaram o Santo Graal como a busca da taça em que Jesus teria tomado a última refeição, tá? E então eles fizeram essas cruzadas no sentido tanto de conquista, né, de territórios, mas também como sendo a busca do Santo Graal, tá? Essa é uma expressão que se usa, se dizem aí a tradição, o Santo Graal, que seria o Santo Graal. Então, eles dizem que o Santo Graal seria essa taça em que Jesus tomou a última refeição e que teria sido recolhido aquilo e mais outras coisas, né, pelo José de Arimateia, né?
E eles então ficaram buscando essas coisas. Tiveram muitas excursões, né? E acabaram voltando, retornando, muitas vezes sem um resultado satisfatório. Então começaram a inventar uma série de coisas, né? Por exemplo, que tinham achado lá alguns pedaços da cruz onde Cristo foi crucificado, esse pedaço de cruz foi então foi distribuído para várias e várias. Hoje em dia existem mais de 1000 igrejas por aí que dizem ter um pedacinho da cruz de Cristo. Tudo isso aí é especulação, tá? Na realidade, não teria sido nem possível, porque isso aí teria sido deteriorado com o tempo. Bem, isso aí é uma expressão material do que poderia ser o graal. Essa taça de Jesus, vale a pena dizer, naquele tempo, uma xícara, uma taça ou alguma coisa assim, era feito de barro queimado, né? E hoje em dia se vê aí uma representação em filmes, em algumas coisas assim, algumas fotografias que fazem aí, a taça de Jesus teria tomado a última refeição, é uma taça cravejada de brilhantes, né? Mas naquele tempo não existia isso. Era tomou a última refeição, uma taça normal, e característica daquele tempo, não uma taça de hoje, né, de ouro e alguma coisa assim, como se vê aí nas divulgações. Tá? Isso na verdade, não é uma especulação, não é uma realidade, não teria acontecido isso. Tá? Bem, isso aí é uma expressão material do que significaria o Santo Graal e que ficou, assim, conhecido como lenda, tá? Mas na realidade, o Graal mesmo, ele é a interseção entre o Criador e a criação. Nós dizemos assim que o Criador, periodicamente, ele envia uma força para manter toda esta criação. E essa força que ele emite, ela vem através daquilo que nós chamamos o Borgo do Graal. O Borgo do Graal, onde existe uma taça borbulhante, assim, simbolicamente falando, uma taça borbulhante, de cor rubra, e que recebe toda a força do Criador e distribui para toda a criação. É isto que mantém toda a criação. E esse Borgo do Graal, ele está situado num determinado ponto da criação e é guardada pelos anciões daquela estrutura, tá? E perpassa por ali toda aquela força e que mantém tudo isto que nós conhecemos hoje. É através desta força que o Criador emite periodicamente que existe tudo o que nós conhecemos aqui, tudo se movimenta, o vento se movimenta, a terra, as montanhas, os rios, né? As árvores crescem e toda a natureza se movimenta. Se movimenta por quê? Porque nós temos a força do Criador que mantém tudo isso aqui. Se ele deixasse um dia de emitir, parasse de emitir essa força, tudo isso aqui iria em decadência e morreria também, se reduziria a nada, porque sem o movimento do Criador não haveria vida de espécie alguma aqui na Terra. Essa é uma ideia que nós demos. A partir daí, a próxima falaremos sobre a nossa questão material, nosso mundo aqui material, e depois do nosso mundo material, mais para as proximidades do Criador, para saber mais ou menos toda essa contextura da criação, dessa maravilhosa criação que nós conhecemos aqui.